Hoje você continua a acompanhar a revisão de gramática com a Thaís. Nesta aula, ela relembra através de exercícios temas como pontuação e regências. De olho! Oi, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de dois assuntos importantíssimos para quem deseja escrever bem. A nossa revisão de hoje trata de pontuação e regência, regência verbal, regência nominal. Bem, eu começo mostrando a você um exercício que caiu na FAAP, um exercício que trata de pontuação. Ele trata não só do emprego das vírgulas, mas também do emprego dos dois pontos. Então, muita atenção, vamos a ele. Então, nós temos aqui que justificar a pontuação da seguinte frase. A frase já está corretamente pontuada, cabe a nós fazer a justificação. Tangas, miçangas, sol, mar, toalhas estendidas, areia morna, garotas e celebridades seminuas curtindo o calor. Eis a praia mais badalada do Brasil. Muito bem, nós vamos justificar o emprego das vírgulas e o emprego dos dois pontos. Poderíamos também justificar o emprego do ponto final, que é o mais fácil. O ponto final indica o término do raciocínio. Mas a expectativa da questão é que nós justifiquemos o emprego dessas vírgulas e dos dois pontos. Muito bem, as vírgulas estão isolando elementos coordenados entre si. Você pode observar que se trata de uma enumeração, que todos esses elementos possuem a mesma função sintática. São todos núcleos do sujeito. Tangas, miçangas, sol, mar, toalhas estendidas, areia morna, garotas e celebridades seminuas curtindo o calor. Né? Então, todos eles possuem a mesma função sintática. Agora, os dois pontos, isso é fundamental observar novamente aqui no exemplo. O uso desses dois pontos. Se as vírgulas servem para indicar a enumeração de termos de mesma natureza sintática, os dois pontos aqui vão indicar que virá uma expressão sintética, né? Uma expressão de natureza sintética. Ele faz aquela longa enumeração e depois sintetiza. Eis a praia mais badalada do Brasil. Então, a ideia de síntese costuma vir também após os dois pontos. Nós sabemos que também a ideia de explicação costuma vir após os dois pontos, resultando numa economia vocabular. Muitas vezes nós podemos suprimir uma conjunção explicativa e substituí-la pelos dois pontos, tá? Bem, e agora vou chamar um texto da FUVEST, é uma questão que caiu na FUVEST, também tratando de pontuação. Nós vamos ler com atenção o texto de Cecília Meirelles. Vamos lá. Humildade. Tanto que fazer. Livros que não se leem, cartas que não se escrevem, línguas que não se aprendem, amor que não se dá. Tudo quanto se esquece. Amigos entre adeuses, crianças chorando na tempestade, cidadãos assinando papéis, 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 até ao fim do mundo assinando papéis. E os pássaros de trás de grades de chuvas e os mortos em redoma de cânfora. E uma canção tão bela, tanto que fazer, e fizemos apenas isto, e nunca soubemos quem éramos, nem para quê. Muito bem, o texto está aí, texto belíssimo. Agora vamos ver o que o vestibular pedia. Vamos às questões. Então, nós temos aqui, considere as seguintes afirmações sobre o uso das reticências em cidadãos assinando papéis, papéis, papéis. Ele reproduz aqui um dos versos desse poema e pede que nós justifiquemos, que nós compreendamos o emprego das reticências aqui. Veja, então as opções são as seguintes. Foram elas utilizadas como corte de uma frase para nela ser intercalada uma outra? Claro está que não se trata de corte, não se trata também de citação interrompida, né? Então, essa alternativa parece bastante inadequada. Vamos ver as demais. Foram elas utilizadas como recursos de expressão. Aqui já nos parece bom, né? E foram elas utilizadas para intensificar a reiteração do termo papéis. Veja, estas duas alternativas se completam, ambas estão corretas. E vamos compreender por quê. Quando a poetisa diz cidadãos assinando papéis, 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 e faz essas reticências, ela sugere que esses papéis são intermináveis, não é? O que a ação de assinar papéis é uma ação interminável, é uma ação que se reitera, uma ação que se repete. Então, nós podemos concordar plenamente com a alternativa 3, né? Com a frase número 3,
para intensificar a reiteração do termo papéis e, naturalmente, com a alternativa número 2, porque se trata de um recurso de expressão. Quer dizer, a intensificação da reiteração do termo é um recurso expressivo. Então, veja que as afirmações 1 e 2 corretas, não. As afirmações 1 e 3 corretas, também não. As afirmações 2 e 3 estão corretas? E vamos ver o que mais ele sugere aqui. A afirmação 1 correta ou a afirmação 2 correta? Claro está que a resposta ficou na letra C, né? Apenas as afirmações 2 e 3 estão corretas. Muito bem, e agora eu vou mostrar para você um exercício que trata de regência, exercício que caiu na Fundação Carlos Chagas. Vamos ver? Temos aqui o funcionário, temos que completar. O funcionário, ele se referiu, é pessoa, se pode confiar. Muito bem. Por onde vamos partir, né? De onde vamos partir? Vamos pensar o seguinte, o funcionário, ele se referiu. Nós temos que observar a regência do verbo referir-se. Quem se refere a alguém, né? No caso, ao funcionário. Então, nós temos que procurar uma alternativa que possua a preposição a antes do pronome relativo. O pronome relativo aqui pode ser o pronome que, mas pode também ser o pronome quem, uma vez que o termo antecedente, funcionário, é uma pessoa. Então, nós podemos usar o quem. Muito bem. A que ou a quem servem, né? Tanto uma como a outra. Agora, é pessoa, se pode confiar. Quem confia, confia em alguém. Confiar em. Essa é a regência do verbo confiar. Então, nós podemos ter aqui tanto o relativo que como o relativo quem, desde que antecedido da preposição em, né? A preposição em aparece na letra C e aparece na letra E. Mas a única que vai satisfazer a essa resposta é efetivamente a letra C, né? O funcionário a quem ele se referiu, porque ele se referiu ao funcionário, termo antecedente. É a pessoa em que se pode confiar. E veja a importância de um exercício como esse, que, na verdade, no português coloquial, no português de todos os dias, as pessoas omitem as preposições antes dos pronomes relativos. É um tipo de construção muito feia, porém popular, porém corriqueira cotidiana. Você que deseja escrever bem, que deseja fazer uma boa redação no vestibular, deve estar muito atento ao emprego das preposições antes dos pronomes relativos, certo? Bem, e vamos ver mais um teste de regência. Nós temos aqui regência e também voz verbal. Vamos lá. E aqui é uma faculdade de jornalismo, portanto, vamos lá, né? Em que consiste o erro da frase que se segue? Veja a frase. Altos cargos são aspirados por gente medíocre. Veja, por que essa frase está incorreta e efetue a correção. Muito bem. Aqui se trata de estudar a regência do verbo aspirar. O verbo aspirar, como você sabe, possui duas regências diferentes e cada qual indica um significado diferente. O aspirar, enquanto transitivo direto, significa inspirar, sorver, quer dizer, aspirar o perfume. Agora, no sentido de almejar, de pretender, que é o sentido que está sendo utilizado aqui, né? Aspirar, no sentido de almejar cargos. Ele é um verbo transitivo indireto que pede necessariamente a preposição a. Muito bem. Verbos transitivos indiretos não são passíveis da transformação que está aqui. Transformação para a voz passiva. Então, você deveria lembrar também que apenas os verbos transitivos diretos passam para a voz passiva. Então, essa é a razão do erro. Essa frase é impossível. A correção pode ser feita de duas maneiras. Nós vamos sugerir aqui para você. A primeira maneira que eu sugiro aqui é pela substituição do verbo aspirar por verbos transitivos diretos, não é? Verbos que aceitem a transformação para a voz passiva. Altos cargos são desejados ou são almejados por gente medíocre, sem problemas, porque o desejar e o almejar são transitivos diretos e eles aceitam a transformação. Ou então, você usa a frase na sua voz ativa. Gente medíocre aspira a altos cargos. E esse A é fundamental. Então, são as duas formas de você corrigir essa frase. Tudo bem? Então,
Então, novamente, a questão da regência. Você está vendo como isso é importante, não é? Então, vou trazer mais uma questãozinha de regência, importante também, e uma questão corriqueira em vestibulares. Ela trata do verbo esquecer. Vamos lá? Então, assinale a alternativa que apresenta erros. Bem, vamos recordar aqui rapidamente a regência do verbo esquecer. Outro verbo que é vítima dos mais frequentes erros na linguagem cotidiana. Verbo esquecer é um verbo transitivo direto, mas quando ele se comporta como verbo pronominal, ele é transitivo indireto e rege a preposição de. Então, o que acontece? Quando eu digo esqueci o nome dele, está correto, porque o verbo esquecer aqui não é pronominal, então ele pede apenas o objeto direto. Verbo transitivo direto, objeto direto. Quando eu digo esqueci de meu irmão, eu coloquei uma preposição aqui a mais, uma preposição que não existe nesse caso. E aí nós podemos até lembrar o título daquele filme, Esqueceram de Mim. A tradução para o português inclui um feio erro de regência, né? Esqueceram de mim está errado, assim como esqueci de meu irmão. Para que nós usássemos a preposição de, nós precisaríamos usar o verbo na sua versão pronominal, que vai aparecer aqui em algum lugar. Então, aqui está errado. A letra C, esqueceu-me o nome dele. Isso também é possível. É uma outra regência possível em que o sujeito está posposto ao verbo. É como se o nome dele me tivesse esquecido. Esta construção herdada do espanhol, nós já comentamos, não é? Ela traz uma certa nuance de significado. Quer dizer que o nome dele caiu no esquecimento. É mais ou menos isso. Então, na letra D, nunca me esqueceu esse fenômeno, é a mesma coisa que aparece na C. É idêntico, né? Então, o sujeito está posposto. O fenômeno nunca me caiu no esquecimento. E a letra E, esqueci-me do nome dele, né? Então, nós temos aqui uma construção correta também. O verbo é pronominal e pede a preposição de, tá? Então, qual é a alternativa que apresenta erros? Comentamos já no início, é aqui a letra B. Esqueci de meu irmão, tá? Igualzinho ao filme, esqueceram de mim. Errado também. Para corrigir o título do filme, esqueceram-se de mim, tá? E até a próxima.